E aí pessoal, beleza? Nessa semana vamos falar sobre criança. Ok, eu sei que no ano passado o Enem já falou sobre publicidade infantil, mas vale sempre a pena você pegar esses assuntos e direcionar aí para a produção de texto. Eu sugiro sempre aos alunos que escrevam redações de temas anteriores até, né? Então, como prática, como exercício, pega as redações anteriores, os temas anteriores do Enem, pratica lá, produz, escreve. Isso é muito bom, sempre vale muito a pena você produzir esse tipo de texto. Nessa semana nós vamos falar sobre a importância da criança, olha só, na construção da nação. A importância da criança na construção da nossa sociedade. Ok, como é que eu posso fazer a minha redação direcionada para esse tema? Cara, assim, primeiro, você já sabe, eu preciso contextualizar o tema, tá? Então você vai ter que falar da importância da criança, o quão importante é a criança na construção da nossa sociedade, ok? Depois você vai ter que problematizar como a criança é vista na sociedade, tá? E você pode, se quiser, fazer uma abordagem histórica para direcionar isso daí. Então, a gente sabe que ao longo da história, hoje em dia é diferente, tal, mas bem no início a gente tinha a contagem apenas de homens, né? As crianças e as mulheres não faziam parte da sociedade, não eram contadas assim, né? Então eram desvalorizadas, tá? Você tem que provar aí que integrar a criança no convívio social é muito importante. Agora, por que a criança é importante para a nossa sociedade? Pense nisso, as crianças de hoje em dia serão os futuros de amanhã. Eu sei que isso é um clichê, não coloque isso na tua redação. Estou falando isso mais para você ter esse pensamento aí crítico, né? Ter essa noção, tá? Então, as crianças de hoje serão, sei lá, os profissionais de amanhã, serão os nossos médicos, serão os nossos advogados, serão os nossos professores, exatamente. Então nós precisamos de fato cuidar das crianças. Quem vai cuidar das crianças? Nós, que somos adultos. Okay? Eu, por exemplo, já sou professor, você daqui a pouco entra na faculdade, está se formando, ou já está na faculdade, já está se formando. Você é responsável por cuidar das crianças. Então é uma responsabilidade não só do governo, claro, primeiramente, né? O governo ele precisa se preocupar com as crianças, dando educação, dando saúde, alimentação. Os pais, né, precisam ser, a gente percebe que quanto mais o tempo vai passando, mas os pais vão se tornando omissos na criação dos seus filhos. Você pode abordar isso na tua redação, ok? Essa omissão dos pais, né? O quantitativo de divórcios, a gente percebe que aumenta a cada ano que passa e a criança ela, às vezes vai se perdendo aí ao longo da formação de várias famílias, né, no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história. Então a mãe se separa do pai dessa criança, se casa com outro camarada, aí já tem outro filho com outro camarada, depois se separa, já se casa com outro, e essa criança ela vai passando, ela vai vivenciando isso daí. Como é que vai ser essa criança lá no futuro? E no orfanato, aquela criança que está lá, que foi abandonada pelos pais, que sei lá, viciados em drogas, ou até mesmo porque perderam os pais, né, porque foram assassinados, ou porque morreram muito jovens, aquela criança que está lá, ela vai se tornar um adulto, vai sair do orfanato. Como é que vai ser aquela criança lá? Então assim, a gente às vezes reclama muito da violência, da marginalidade, tá? E critica aquele jovem de 19, 20 anos, 25 anos que pratica aquele ato criminoso, mas ninguém para analisar o que aconteceu lá no passado, né? Tem um filme muito interessante que aconteceu, um fato real no Rio de Janeiro, o ônibus 174, né? Que o cara entrou no ônibus e tal, pegou como refém uma garota, uma mulher, pegou o ônibus todo como refém e no final das contas ele morreu e tal. Tô dando spoiler aí do filme, mas quem não viu, vale a pena ver lá e tal, né? É um fato real mesmo, você pode pesquisar isso se está na tua redação até, né? Não é porque ele era um marginal, não era porque ele era um bandido, não era porque ele era um criminoso, um maluco. Na verdade, ele sofreu, sabe, na adolescência dele, na vida dele, na juventude, na infância dele, muitos problemas. A mãe foi assassinada na frente dele, o pai foi assassinado, crimes bárbaros. Ele viu isso, é claro que isso reflete no adulto de amanhã. Então, assim, a gente tem a problematização que a não vinculação das crianças na sociedade, são anuladas, ok? Você tem o tratamento com as crianças, aí na proposta tem ali uma sugestão para você, violência sexual infantil. A gente percebe que isso é muito constante no nosso país, beleza? Assim, se a televisão mostra, a gente fica indignado, mas se não mostra, a gente não fica sabendo de nada, porém a coisa acontece constantemente, beleza? E assim, a ideia é contextualizar, problematizar e depois solucionar. Como é que eu posso solucionar? Cara, você tem que conscientizar as famílias, tá? O governo precisa se preocupar com a conscientização das famílias. Aí eu te pergunto, como que isso vai ser feito? Aí você tem que pensar,
pensa a criatividade, conscientização das famílias, o papel da escola na formação, né, a educação, não só como ensinar português e matemática, mas construir o indivíduo com moral, com ética, responsável de fato, ok? Inclusive o papel da igreja, né? A banca do Enem tem lá como agentes de transformação social, igreja, tá? A igreja tem esse papel também, tem essa responsabilidade, associação de moradores, associações de bairro, todos eles têm essa preocupação, poderiam investir mais na formação do cidadão no futuro, ok? Então é isso aí, escreve a tua redação, manda pra gente, nós vamos corrigir, você pode mandar a tua redação até sexta-feira, passou de sexta-feira já era, fica pra semana seguinte, toda segunda-feira tem um tema lá, a gente disponibiliza, toda segunda-feira um tema disponível no nosso site para você escrever, mandar a tua redação, a gente corrige, comenta de acordo lá com os critérios do Enem e te devolve. Então, cara, assim, não perca essa oportunidade. Depois não vai dizer que, não sabia fazer redação. Vacilo teu, hein? Beleza? Vamos lá, galera. Então vamos escrever. Beijos a todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu!